Olá, estamos aqui com mais uma edição do Mistura Fina Online, hoje recebendo o vereador Leandro Mariante, do PT, para falarmos de uma audiência pública que ele está convocando o magistério municipal para um debate na Câmara de Vereadores no próximo sábado, às 9 horas, sobre o plano de carreira. Então, convidamos o vereador para nos explicar o que está mobilizando, o que está motivando a essa reunião. Bom dia, colegas. Bom dia, Leandro. Olá, meninas e aos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Para a gente é sempre um prazer estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. E conversando com vocês, a gente sabe que vai atingir a comunidade também. Acho que cabe registrar que a gente dá bom dia, mas o nosso programa está sendo gravado na manhã da terça-feira, né? Leandro, essa audiência pública deve acontecer no sábado, né? Você estava nos explicando que o principal intuito é debater o plano de carreira aqui do município. Como que vocês estão mobilizando a classe? Quem é que está envolvido para promover essa audiência pública? Então, né, gente, para a gente poder chegar nesse momento de termos uma audiência pública, a gente teve que ir trilhando um caminho, né? E nós, tu filha de professor também, e eu professor, a gente sabe que não é muito fácil trilhar caminhos no magistério, né? Tu tem que ir convencendo, tu tem que ir se aproximando das pessoas para te poder juntar algumas ideias. Então, desde o início do ano, acho que vocês lembram, na abertura do ano letivo, a gente foi mais ou menos intimados a realizar um plano de carreira, né? Porque, como o nosso prefeito bem disse, é muito trabalho dentro da prefeitura e com poucos servidores, ele não consegue ter um grupo de servidores destinados a construir o plano de carreira. Isso, vocês foram intimados pela classe ou pelo executivo que levantou essa pauta? Não, o executivo levantou essa pauta na abertura do ano letivo, né? E como o nosso plano é um plano de 1994, a gente começou a ver que teríamos que fazer algumas alterações, porque foram feitas coisas pontuais, né, no decorrer desses 25 anos. 25 anos, né? No decorrer desses 25 anos foram feitas algumas alterações pontuais. Então, a classe achou por bem começar a conversar. Nós já tivemos aqui no município outros movimentos, já se falou em plano de carreira. Por que ele não concluiu? O que aconteceu? No tempo do Cássio Reis já se falou em plano de carreira. O que aconteceu? O que a gente quer é uma resposta para essa pergunta também, né, Aline? A gente quer essa resposta. Por que uma classe que tem a metade dos servidores do município até agora não conseguiu trabalhar em cima do seu plano de carreira, com alterações, com proposições, com propostas que sejam executáveis, né? Porque não adianta a gente fazer um plano dos sonhos também, porque o que seria o plano dos sonhos? Poucos deveres, né? E muitas gratificações. Então a gente tem que fazer um plano balanceado que possa atender às necessidades do município, à necessidade dos professores e principalmente à necessidade das crianças, né? Que é o principal envoltório do plano de carreira. Mas o que eu vejo, né? Esses planos de carreira não viraram. Porque eu estou com alguns modelos aqui, né? E a gente foi pegando aqui, junto com o grupo de professores, planos que foram tentando acontecer. O plano de carreira dos professores é diferente dos servidores municipais? É dois planos? E são dois planos diferentes, né? O magistério é uma das poucas carreiras que conseguem ter o seu plano específico. A gente não corre junto com o plano do servidor. Sim. O servidor normal, digamos assim, difere do plano de carreira. E o plano de carreira do magistério diz quem pode estar no plano de carreira. Não são todos os servidores da área de educação. Isso tem que ficar bem claro também, que é para professor, supervisor e orientador. Ele não envolve o secretário de escola, ele não envolve o servente de escola, ele não envolve a merendeira da escola. Então ele é um plano específico para a área do magistério. Por quê? Porque o magistério tem classes, o magistério tem níveis, o magistério tem progressões, e essas progressões elas são feitas ou por tempo de serviço ou por graduação. E a gente vê algumas pequenas coisinhas para avançar. Mas voltando ali onde a gente estava, onde por que a coisa não anda. A gente não consegue entender por quê, né? Nós já tivemos uma movimentação que eu recebi informação dos professores, anterior a essa que tu citasse do Cássio ainda, né? Que a gente também teve uma movimentação quando o prefeito Ivo, se eu não me engano, era secretário de Educação. Então isso já faz um bom tempo, né? Também teve uma movimentação e a gente não avançou. Por que a gente acredita que não avança? Porque é muito difícil debater com muitas pessoas. Muito difícil debater com muitas pessoas e a gente não consegue chegar a um consenso.
E é isso que a gente está tentando propor agora, mesmo que a Secretaria de Educação tenha um grupo que foi criado, que teve uma reunião já, esse mês que passou, a Secretaria de Educação criou um grupo com alguns professores para debater o plano de carreira. Mas vai nesse pequeno grupo, né? Está num pequeno grupo. O que a gente quer? A gente quer um grande grupo. Depois que a gente foi indagado pelo prefeito, a gente começou a ouvir pontos dentro do magistério, né? Porque somos professores em 4 escolas do município. Ah, vamos fazer isso. Ah, vamos fazer aquilo. Ah, vamos fazer aquele outro. Eu digo, então, vamos fazer de uma maneira coerente. Vamos dar alguns passos. Quais são os primeiros passos na minha visão? Vamos chamar a direção das escolas. Então a gente chamou a direção das escolas e realizou 3 reuniões. Nessas 3 reuniões, o que a gente fez? A gente pegou o plano de carreira, que existe lá de 1994, Renato Batista dos Santos, prefeito do estado do Rio Grande do Sul, prefeito da cidade de Taquari, no Rio Grande do Sul. Está lá. Pegamos esse plano e começamos a estudar, com as suas devidas alterações. Fizemos algumas propostas, remodelamos ele e estamos com esse modelo redesenhado, com algumas alterações. Mas para essas alterações terem um valor, a gente acredita que elas têm que vir da classe. E para elas virem da classe, elas têm que sair da esfera só das direções, né? A gente quer debater com todo o magistério. Quantas diretoras participaram desses encontros? Vamos que nós temos até uma lista de chamada aqui, 8 diretoras. Diretor de todas as escolas, incluindo as EMEIs. Uhum. Nós tivemos 8 participações, né? Mas Quantos isso é no universo... Quantos professores tem na... A gente tem em torno de 300 professores. Então a amostragem é muito pequena, né? Mesmo que temos que lembrar que essas são as chefias, né? Sim. São as representantes legais das escolas. Quantos vocês pretendem reunir, quantos professores neste sábado, assim, a expectativa? 300. Que todos compareçam. Porque o tema ele é de grande valia para a carreira, né? A gente espera que tenha um envolvimento de todos os professores, porque só terá um bom plano se tiver todos os professores. E como a gente vai ter legalidade para se posicionar? Com um grande número de pessoas. Cabe salientar que essa audiência pública ela vai debater uma proposta a ser apresentada para o prefeito, né? Não significa que o que for decidido nela se tornará uma lei, Não, né? é um anteprojeto de lei. Que bom que vocês tocaram nesse ponto. É isso que a gente tem que deixar bem claro, né? Que eu venho tentando deixar claro que ela não é um anteprojeto de lei. Ela não é uma PL. Né? Então, o que ela é? Ela é um debate. Ela é um debate que pode gerar uma PL. Mas ele tem que cumprir esse rito de etapas. Porque é muito difícil tu construir um plano de carreira sem tu estar ouvindo as pessoas que fazem parte dessa carreira, né? Porque a minha realidade é diferente da realidade de quem mora na Fazenda Pereira e dá aula na Fazenda Pereira. Porque eu ter uma pessoa na Fazenda Pereira dando aula na Fazenda Pereira é uma coisa, e eu tirar uma pessoa da praia para dar aula na Fazenda Pereira é outra coisa bem diferente, é outra realidade bem diferente, né? Então a gente tem que ouvir as pessoas para saber onde estão as demandas e o que se tem que melhorar. Né? O que se tem? Além dos marcos legais, né? Nós temos os marcos legais que vão ter que avançar. No ano de 2020, pelo Plano Nacional de Educação, todos os professores têm que receber o piso do magistério. O governador já acenou agora que ele vai pagar o piso do magistério, vai tirar todos os direitos que os professores têm. Ponto. É uma proposta. Ele vai estar se enquadrando na lei, vai até diminuir a folha, pelo que eu estou vendo, e vai tirar todas as vantagens, supostas vantagens, né, que os professores vinham tendo. Então, a gente quer antever um problema, né? Porque todos nós sabemos que União, Estado e municípios vão no mesmo caminho. Se houver uma lei que seja para reduzir, ela vai vir vindo. Ela vai vir em efeito cascata. Tem uma proposta estadual que está sendo elaborada para redução desses direitos, desse plano de carreira dos servidores estaduais. Já é, assim, uma antecipação que vocês estão fazendo aqui no município para garantir em lei esses direitos de vocês, para que não sejam perdidos com essa proposta estadual também? Acho que tu foi muito inteligente agora, né, Alexandre? Tu foi realmente ao ponto. O ponto principal é esse. É mostrar para a categoria que a gente corre um sério risco. Um sério risco de perder alguns direitos. Como a gente vai amparar esses direitos? Com lei local. Mas esse é o primeiro passo. O primeiro passo é tu ir junto ao
executivo e apresentar uma ideia. Nós queremos sair dessa audiência pública com um projeto pronto? Acho que não ainda, né? Acho que não. Mas a poeira foi chacoalhada do fundo do copo. O magistério se posicionou ou não, né? Porque a gente tem que esperar a audiência, né? E eu aqui quero aproveitar a audiência do programa para convocar os meus colegas professores para que a gente vá nessa audiência. Ela não é uma proposta pura e simples do vereador Leandro Mariante, sim, ela é uma proposta da Câmara de Vereadores, né? Ela é constituída pela Casa, é uma audiência pública da Casa, onde a gente é simplesmente o proponente, mas ela tem o respaldo da Casa, e hoje o Legislativo é a principal casa de debate que a gente tem dentro de um município. Taquari não paga o piso do magistério? Taquari ainda não paga o piso do magistério. E quais são outros pontos do plano de carreira? E outra questão também, nesses 25 anos muitas mudanças ocorreram, tanto nas legislações. Como é que aconteceram essas mudanças se o nosso plano de carreira está estagnado, vamos dizer assim? As mudanças não foram muito pontuais, sabe? Nós tivemos alguma mudança enquanto a setorial do difícil acesso. Difícil acesso, para as pessoas entenderem, é um professor que se desloca, tem um grande deslocamento para trabalhar numa escola do interior. Ou não, né? Porque ele pode morar na comunidade do interior, que ele também vai ganhar o difícil acesso. O difícil acesso é porque a escola está num difícil acesso, não é porque o professor tem um difícil acesso. Mas, em síntese, o professor vai ter um difícil acesso, né? Quase me fiz entender. Foi muito louco, mas entendemos. Tá? Então, o que a gente tem? A gente teve algumas alterações, mas elas foram alterações pontuais, como aqui, ó, Lei Municipal 15.027 de 23 de 1 de 1995. Altera a redação do inciso. Teve uma alteração pequena. E há muitas alterações, proposições de alterações? Aqui eu acho que são 10 alterações que eu tenho. Aqui nós temos a outra alteração aqui, que altera a Lei 3.695. Outra alteração aqui de 2013, que é a maior aqui que a gente vê. Outra alteração de 2013. Uma alteração de 2002. Então nós temos 6 alterações, né? 6 alterações que nós temos que ocorreram nesses 25 anos. Que ocorreram nesse período da nossa pesquisa, né? Pode ser, porque como ela é antiga, daqui a pouco tu perdeu alguma coisa ali. E o que vocês têm de propostas de alterações para novo plano de carreira? O que a gente vê, né? Qual é que é a nossa proposta enquanto grupo para o sábado? Apresentar situações. Ou seja, nós temos uma situação existente, que é o plano de carreira do magistério. Nós temos uma proposta de alteração, que foi uma construção desse pequeno grupo. A gente vai apresentar essa alteração. E nós, por estarmos comprometidos com o magistério, ou seja, nós somos professores, né, e vamos ser, e estamos vereadores. Vereador a gente vai ficar por um período determinado, e professor nós vamos até nos aposentar e vamos pedir para voltar, que nem está sendo a proposta agora, né? Tu fica meio que para o resto da vida professor. A gente foi buscar um pouco mais de conhecimento, porque o plano de carreira ele não é somente uma legalidade de como tu vai dar aula, o que vai acontecer, quais são os direitos que tu vai ter, quais são os deveres que tu vai ter. Ele demanda muito mais coisa, né? Ele tem que ter uma assessoria jurídica, ele precisa ter uma assessoria contábil, porque a gente não pode ter um plano inviável. Tu tem que testar, só para a comunidade entender. Por exemplo, antes de tu aplicar um plano de carreira, tu tem que fazer um teste na folha de pagamento. Tu vai ter que botar ela rodar para ver se ela vai virar. Porque se ela não tiver fundo, ela não vai virar. Então, tu tem que ter esse caminho. E a gente buscou essa construção, né? Nós ficamos... O impacto financeiro, tu quer dizer? Isso, Você tem uma noção desse impacto financeiro ainda ou não? Ainda não. Porque tu tem, por exemplo, agora o município está recebendo, pode vir a receber aí 1.900.000 do pré-sal. Nós temos a possibilidade do Fundeb acabar. Que a gente não sabe se vai acabar ou se não vai acabar. E o Fundeb hoje financia 60% da folha de pagamento, né? 60% é pelo Fundeb. Então, são tudo coisas que vêm acontecendo. Então, a gente buscou durante 2 dias aperfeiçoamento em plano de carreira. Nós fizemos um curso específico de plano de carreira, para a gente poder ter um pouco mais de subsídio. Nesse curso, foi produzido um plano de carreira padrão. E esse a gente também quer apresentar para o nosso grupo, esse plano de carreira padrão, para que a gente possa ver quais são as realidades de Taquari. O que pode chegar para Taquari? O que Taquari se enquadra nesse? Porque esse a gente já sabe que é um plano que vai estar legalizado. Mas a gente espera, né, com uma grande participação
da comunidade do magistério, que a gente consiga alavancar algumas coisas a partir desse grande encontro que a gente espera que aconteça no sábado. Só acho que, de repente, uma última pergunta. O Sindicato dos Municipários, que é a classe representativa dos servidores públicos municipais, está participando desse movimento? Não, esse movimento não teve a participação de nenhum dos sindicatos, né? Isso é um movimento que está emanando dos professores. Ele vem de uma demanda dos professores que vieram até nós para que a gente... E o Mariante, como professor, de repente... E isso encampou a causa. Encampou a causa e trouxe ela até a casa e ela foi aceita, né? O presidente Vânios achou uma proposição interessante. O presidente Vânios que tem ligação também com a defesa dos direitos. Vem do movimento do sindicato, né? Isso aí, mais alguma questão? Acho que é isso, né? Então, Então, acho que, para finalizar, né, Gurias, agradecer a oportunidade e reforçar o chamamento para que a gente, sábado, a partir das 9 horas, lote a Câmara de Vereadores. Isso vai ser muito importante que nós lotemos a Câmara de Vereadores. Por quê? Só se trabalha com representatividade. A representatividade é muito importante. Se nós não tivermos um grande número de professores lá, a gente vai ter dificuldade em ser ouvido. Que a gente sabe que nós precisamos de representatividade para termos respaldo, eco. Né? Né? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade e a gente está à disposição para conversar sobre esse e outros temas lá. Aguardo vocês do Magistério lá, então, nessa nossa audiência no sábado, às 9 horas. Muito obrigada. Leandro.